Uma jovem grávida caminha desesperada sob a chuva quando um poderoso empresário cruza seu caminho, mudando o destino de ambos para sempre. Quando antigos segredos vêm à tona e verdades são reveladas, suas vidas se transformam de maneiras que ninguém poderia imaginar. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. A chuva caía impiedosa naquela noite de junho, transformando as ruas da cidade em pequenos rios que pareciam levar embora os sonhos de quem por ali passava. Helena Alves, com seus 28 anos e 6 meses de gravidez, tentava proteger a papelada dentro do envelope já encharcado, enquanto suas lágrimas se misturavam às gotas de chuva que escorriam por seu rosto pálido. O resultado do último exame pré-natal pesava mais que o mundo em suas mãos trêmulas. Complicações que exigiriam tratamento especializado, caro demais para quem acabara de perder tudo. Às vezes, o universo nos despoja de tudo que conhecemos para nos preparar para aquilo que nunca imaginamos merecer, pensou, relembrando as palavras que sua avó costumava dizer. Irônico como aquela frase soava vazia quando se estava sozinha, grávida e encharcada, com uma única mala contendo os restos de uma vida que se desintegrava. Ao tropeçar na calçada irregular, Helena sentiu o mundo girar em câmera lenta. Sua mala se abriu ao cair, espalhando suas poucas roupas pela poça d'água que se formava no chão. Foi naquele momento de absoluto desamparo que uma sombra se projetou sobre ela, bloqueando momentaneamente a chuva que castigava seu corpo. Precisa de ajuda? A voz grave e firme parecia deslocada naquele cenário de desespero. Helena ergueu o olhar, encontrando um homem alto em um terno impecavelmente escuro, protegido por um guarda-chuva igualmente negro. Seus olhos, de um azul, profundo e penetrante, contrastavam com a expressão séria e a postura rígida. Parecia uma aparição, algo fora do lugar naquele universo de caos que sua vida havia se tornado. Não preciso de caridade, respondeu automaticamente anos de orgulho e independência, falando mais alto que a razão. Não ofereci caridade. Perguntei se precisa de ajuda, rebateu ele, mantendo o guarda-chuva sobre ela enquanto se abaixava, para recolher as roupas espalhadas, indiferente ao fato de que sua calça de linho italiano agora absorvia a água suja da calçada. Foi então que Helena sentiu a primeira contração, forte demais para seu estágio de gravidez. O medo substituiu o orgulho em um instante. Rafael Mendonça não planejava parar naquela noite. Como CEO da Mendonça Corporations, uma das maiores empresas do país, seu tempo era cronometrado e valioso. O jantar com investidores havia terminado, mais cedo do que o previsto. Um alívio, considerando que detestava a falsidade dos sorrisos e as conversas vazias sobre iates e casas de veraneio. Estava a caminho de sua mansão quando a figura solitária sob a chuva chamou sua atenção. Primeira vista, parecia apenas mais uma pessoa em dificuldades, algo que normalmente delegaria a seu assistente para providenciar algum tipo de auxílio. Mas havia algo na determinação daquela mulher, tentando inutilmente proteger seus pertences da chuva, que o fez ordenar ao motorista que parasse o carro. Agora, observando-a de perto, pálida, grávida e claramente em sofrimento, Rafael sentiu algo que não experimentava há anos: a urgência de ajudar pessoalmente, sem intermediários ou segundas intenções. Você precisa de atendimento médico, afirmou, não como pergunta, mas como constatação, ao notar a expressão de dor no rosto dela. Estou bem, foi só uma contração passageira, Helena tentou argumentar, mas seu corpo atraiu quando outra onda de dor a fez se curvar. Meu carro está logo ali. Posso levá-la ao hospital e depois para um lugar seguro onde possa se recuperar, disse ele com a mesma objetividade com que fechava negócios multimilionários. Helena o estudou com desconfiança. Em seus 28 anos de vida, aprendera da maneira mais difícil que nada vinha sem um preço. Por que faria isso por uma desconhecida? Rafael hesitou, uma sombra de algo indefinível passando por seus olhos. Digamos que estou tentando equilibrar a balança do universo, respondeu enigmaticamente, estendendo a mão para ela.
Naquele momento, sem alternativas e sentindo o bebê se movimentar agitadamente em seu ventre como se sinalizasse perigo, Helena aceitou a ajuda. O que ela não sabia era que aquela decisão, tomada na mais absoluta vulnerabilidade, mudaria o curso de 2 vidas para sempre. O hospital privado, com suas paredes impecavelmente brancas e funcionários solícitos, parecia um mundo à parte. Para Helena, Dr. Marcos, um obstetra renomado, examinava os resultados de seus exames com uma expressão neutra que anos de prática haviam aperfeiçoado. A placenta está começando a se descolar, o que explica as contrações prematuras. Não é crítico ainda, mas precisará de repouso absoluto e medicação constante até o final da gestação, explicou ele, olhando não para Helena, mas para Rafael, como se automaticamente assumisse que ele era o responsável. Faça o que for necessário. Custo não é problema, respondeu Rafael secamente, ignorando o olhar indignado que Helena lhe lançou. Quando ficaram sozinhos no quarto de hospital, ela finalmente explodiu. Não preciso que um estranho banque ti. Meu tratamento. Assim que estiver estabilizada, encontrarei um jeito de... De fazer o quê, exatamente? Interrompeu Rafael, sua voz calma contrastando com a agitação dela. Procurar um emprego enquanto está de repouso absoluto? Alugar um apartamento sem comprovante de renda? Pagar tratamento especializado com que dinheiro? Cada palavra era como uma agulhada na bolha de orgulho que Helena tentava desesperadamente manter inflada. Não sabe nada sobre mim, murmurou a voz embargada. Sei o suficiente. Rafael se aproximou da janela, observando a cidade iluminada. Sei que está sozinha, desempregada e sem moradia. Sei que carrega uma criança que merece nascer com saúde. E sei que sou uma das poucas pessoas nesta cidade com recursos para garantir que isso aconteça. Helena enxugou uma lágrima furtiva, odiando-se por demonstrar fraqueza. Por que se importa? Rafael permaneceu em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz parecia vir de muito longe. Minha irmã, ela esteve numa situação similar, ninguém a ajudou. Virou-se para encarar Helena, o rosto uma máscara impenetrável. Estou oferecendo um trabalho como minha assistente pessoal assim que for liberada pelo médico. Até lá, pode ficar em um dos meus imóveis, próximo ao meu escritório, sem segundas intenções, sem condições obscuras. Parece bom demais para ser verdade, respondeu Helena com uma risada amarga. O quase imperceptível sorriso que surgiu nos lábios de Rafael não chegou aos seus olhos. Acredite, senhorita Alves, altruísmo não é uma das minhas virtudes conhecidas. Considere isso um investimento mútuo. Você recebe estabilidade, e eu uma assistente que claramente tem determinação de sobra. O que Helena não percebeu naquele momento foi o envelope amassado que ele guardava no bolso interno do paletó. Uma carta com a caligrafia delicada de uma mulher que já não estava mais neste mundo, implorando pelo perdão que chegou tarde. Demais. O imóvel mencionado por Rafael revelou-se uma casa de 3 quartos em um condomínio fechado, decorada com elegância discreta e equipada com tudo que uma gestante poderia precisar. Helena passou os primeiros dias em um estado de alerta constante, esperando que a qualquer momento a outra parte do acordo fosse revelada. Mas as semanas se passaram, e tudo o que Rafael exigia era que seguisse à risca as recomendações médicas. Em suas visitas periódicas para verificar seu bem-estar, ele trazia pastas com informações sobre a empresa, explicando que assim ela poderia se familiarizar com o trabalho enquanto se recuperava. Estamos prestes a lançar uma linha de produtos para gestantes e bebês, comentou ele casualmente durante uma dessas visitas, observando-a estudar os relatórios. O mercado é promissor, mas falta algo. Falta autenticidade, respondeu Helena, instintivamente, depois de folhear os planos preliminares. Vocês estão projetando produtos baseados em pesquisas de marketing, não nas necessidades reais de mães e bebês. Rafael a observou com interesse renovado. Parece que tem conhecimento sobre o assunto. Helena hesitou antes de responder. Falar sobre seu passado sempre abria feridas que preferia manter fechadas. Cursei 3 anos de enfermagem, com especialização em obstetrícia, antes de... Bem,
antes da vida acontecer. Acariciou a barriga inconscientemente. Trabalhei em uma maternidade pública por um tempo. Vi de perto o que mães realmente precisam, especialmente aquelas com menos recursos. O empresário permaneceu em silêncio por alguns instantes, seus olhos calculistas avaliando-a como se estivesse diante de uma equação complexa que subitamente fazia sentido. A partir de amanhã, você não será mais minha assistente, declarou. Finalmente, o coração de Helena afundou. Claro que havia sido boa demais para ser verdade. Estava prestes a perguntar quanto tempo teria para encontrar outro lugar, quando ele completou. Será nossa consultora especializada para a nova linha. Seu salário será triplicado e você terá uma equipe à sua disposição. Quero que revolucione este projeto com sua experiência. Foi a primeira vez que Helena viu algo genuíno na expressão sempre controlada de Rafael, uma centelha de entusiasmo que humanizava seus traços aristocráticos. Por que confiaria algo tão importante a uma desconhecida? Perguntou ainda desconfiada. Porque você tem algo que nenhum dos meus executivos possui. Conhecimento real sobre as necessidades que estamos tentando atender. Ele se levantou, ajustando o terno perfeitamente alinhado. Além disso, tenho bons instintos para talentos desperdiçados. O que ele não disse foi que, ao ler os relatos das pesquisas de mercado sobre mães em situação vulnerável, cada estatística fria o fazia lembrar da carta amarelada em seu criado mudo. Cada número anônimo tinha agora o rosto de sua irmã, que enfrentara sozinha o que Helena estava vivendo, porque ele estivera ocupado demais, construindo um império para notar seu desespero. 3 meses se passaram. O bebê de Helena nasceu saudável após um parto complicado, mas bem-sucedido. Um menino que ela nomeou Mateus, dádiva de Deus. Um nome que escolheu não pela religiosidade, mas pelo simbolismo do inesperado presente que recebera quando tudo parecia perdido. A transformação na vida de Helena foi tão dramática quanto a mudança que seu corpo experimentou. Da mulher desesperada sob a chuva, agora ocupava uma posição de destaque na Mendonça Corporations, com um escritório próprio adaptado com um pequeno berçário, onde podia amamentar e cuidar de Mateus entre reuniões. Você transformou completamente o conceito da linha, comentou Rafael, analisando os novos protótipos que incorporavam as sugestões dela. Produtos práticos, acessíveis e que resolviam problemas reais de mães trabalhadoras. Apenas dei voz a necessidades que sempre existiram, mas que ninguém escutava, respondeu ela, ajustando Mateus em seus braços, enquanto analisava os relatórios mais recentes. As mães não precisam de mais produtos caros e bonitos. Precisam de soluções que reconheçam suas limitações de tempo, espaço e recursos. Rafael observou a naturalidade com que ela transitava entre o papel de executiva e mãe, um equilíbrio que ele nunca havia testemunhado em seu círculo social, onde crianças eram criadas por babás e vistas apenas em ocasiões especiais. O jantar com os investidores é na próxima semana. Sua presença será essencial, informou ele, tentando manter o tom profissional mesmo, quando seus olhos se detinham um pouco mais que o necessário no pequeno Mateus. Preciso encontrar alguém para ficar com ele, murmurou Helena, mais para si mesma que para Rafael. Ou podemos adaptar uma sala adjacente ao salão de jantar. Minha governanta tem experiência com crianças e poderia auxiliar enquanto você participa das discussões importantes. Helena o encarou, surpresa com a sugestão, inesperada. A maioria dos CEOs não quer bebês chorando durante negociações milionárias. A maioria dos CEOs não está lançando uma linha de produtos para mães que precisam trabalhar enquanto cuidam de seus filhos, rebateu ele com um quase sorriso. Seria hipócrita defender esse conceito e não aplicá-lo à nossa própria equipe. Não acha? Naquele momento, algo sutil mudou entre eles. Um entendimento silencioso, um respeito que ia além da hierarquia profissional. Helena percebeu que Rafael não era apenas o empresário frio que todos descreviam. Havia profundidade naqueles olhos azuis, feridas que ele escondia com a mesma perícia com que gerenciava seu império. O que ela não sabia era que cada pequeno progresso de Mateus era secretamente documentado por Rafael em um diário que mantinha
trancado em sua gaveta, um registro detalhado de todos os momentos que sua sobrinha, filha de sua falecida irmã, nunca tivera a chance de vivenciar. O jantar com os investidores foi um ponto de virada. Vestida com elegância discreta, Helena apresentou os protótipos finais com a paixão de quem conhecia intimamente as necessidades que aqueles produtos atenderiam. Quando um dos investidores mais conservadores questionou a viabilidade comercial de produtos tão básicos, ela não hesitou. O senhor já tentou trabalhar 8 horas por dia, amamentar a cada 3 horas e ainda encontrar tempo para preparar refeições saudáveis? Perguntou com suavidade que mascarava a firmeza de suas palavras. Milhões de mulheres fazem isso diariamente, muitas sem qualquer suporte. Não estamos apenas vendendo produtos, estamos oferecendo dignidade e reconhecimento a essas mulheres. O silêncio que seguiu foi rompido pelo aplauso espontâneo de uma das poucas mulheres presentes. Até o fim da noite, o financiamento estava garantido, com valores acima do esperado, e a condição expressa de que Helena liderasse pessoalmente o desenvolvimento da linha. Rafael a observava com uma expressão que oscilava entre admiração profissional e algo mais complexo, mais pessoal. Na limusine, voltando para casa, o silêncio entre eles carregava um peso diferente. Você foi extraordinária hoje, comentou finalmente, os olhos fixos na cidade iluminada além da janela. Apenas falei a verdade. Algo que aprendi a valorizar, depois de tantas mentiras em minha vida, respondeu ela, cansada demais para manter as barreiras que normalmente erguia. O pai de Mateus, começou Rafael hesitante, surpreendendo a ambos com a menção ao assunto que tacitamente evitavam. Helena enrijeceu visivelmente. Eduardo foi embora no dia em que contei sobre a gravidez. Disse que não estava pronto para ser pai e que eu deveria resolver o problema. Sua voz estava calma, mas suas mãos tremiam levemente. 2 semanas depois, perdi meu emprego em uma reestruturação que coincidentemente afetou apenas mim. 1 mês depois, fui despejada. Rafael absorveu aquelas informações em silêncio, a mandíbula tensa sendo o único indicativo de sua reação. Algumas pessoas não merecem o título de pai, disse finalmente, com uma convicção que parecia nascer de experiência própria. Algumas pessoas surpreendem você sendo mais paternas que muitos pais biológicos, respondeu Helena sem pensar, seus olhos encontrando os dele no reflexo da janela escurecida. O momento de vulnerabilidade compartilhada foi interrompido pelo choro de Mateus no comunicador que Helena sempre carregava. O encanto quebrou-se, mas algo permaneceu entre eles. Uma ponte invisível construída sobre confidências trocadas na segurança da noite. O que Helena não viu, quando se retirou para cuidar do filho, foi Rafael sacando do bolso a fotografia, amarelada de uma jovem mulher com um bebê nos braços. Sua irmã e a sobrinha que nunca conheceu, ambas perdidas em uma complicação de parto que poderia ter sido evitada se ele tivesse estado presente quando ela mais precisou. A chegada de Cristina Vasconcelos à empresa causou um rebuliço imediato. Ex-namorada de Rafael e herdeira de um conglomerado rival, ela retornou de Paris, alegando querer reconectar-se com suas raízes. Um eufemismo para a tentativa evidente de reconquistar o ex-namorado. Alta, esguia e perpetuamente vestida com peças de designers exclusivos, Cristina representava tudo o que Helena não era. Nascida em berço de ouro, conectada às famílias mais influentes do país e completamente à vontade nos círculos de poder que Helena ainda navegava com desconforto. Rafael, querido, quanto tempo? Sua voz melodiosa ecoou pelo escritório ao entrar sem anúncio prévio, interrompendo uma reunião entre ele e Helena. Oh, não sabia que estava ocupado com a equipe. O olhar que lançou a Helena, da cabeça, aos pés continha a avaliação fria de quem inventariava uma concorrente e a descartava em segundos. Cristina, que surpresa, respondeu Rafael, seu tom cortês mascarando a tensão evidente em sua postura. Helena Alves é nossa diretora de desenvolvimento de produto. Estávamos finalizando os detalhes para o lançamento da nova linha. Os olhos calculistas de Cristina registraram a familiaridade com que Rafael se dirigia à funcionária.
a ausência do habitual distanciamento hierárquico que mantinha com todos. Desenvolvimento de produto? Fascinante. E qual sua formação? Querida? Perguntou com falso interesse. Experiência prática, respondeu Helena simplesmente, recusando-se a ser intimidada. Com licença, preciso verificar alguns protótipos antes da apresentação de amanhã. Ao passar por Cristina, sentiu a mão dela tocar levemente seu braço. Adoraria saber mais sobre você. Quem sabe um almoço qualquer dia desses. Rafael sempre teve, como dizer, um olho para talentos especiais. A insinuação era clara, e Helena sentiu o rosto queimar com uma mistura de indignação e vergonha. Antes que pudesse responder, a voz de Rafael cortou o ar como uma lâmina. Helena é a razão pela qual nosso projeto mais importante está prestes a revolucionar o mercado. Sugiro que guarde insinuações para quem ainda se impressiona com elas, Cristina. Algo na forma como ele defendeu não apenas sua profissional, mas sua dignidade, fez algo vibrar dentro de Helena. Uma nota de reconhecimento, de conexão que ia além do respeito profissional. Mais tarde, naquele mesmo dia, Helena encontrou uma foto sua com Mateus no jornal interno da empresa, acompanhada de um artigo sobre relacionamentos impróprios no ambiente corporativo. Os olhares e cochichos ao passar pelos corredores confirmavam o que já suspeitava. Cristina havia começado sua campanha de difamação. Ignore-a. Ataques mesquinhos são a linguagem de quem não tem argumentos reais, aconselhou Rafael quando ela colocou o jornal em sua mesa. Não me importo com rumores sobre mim, mas Mateus não merece estar no meio disso, respondeu ela, a voz trêmula de raiva contida. Rafael a estudou por um momento, antes de pegar o telefone e discar um número interno. Jorge, cancele a coluna social interna a partir de agora e agende uma reunião geral para amanhã. Desligou sem esperar resposta. Alguns problemas exigem soluções estruturais, não apenas band-aids. Foi naquele momento que Helena percebeu. Algo fundamental. Rafael Mendonça não era apenas seu chefe ou benfeitor. Era alguém que, lenta e silenciosamente, tornara-se seu aliado. Talvez o primeiro que já tivera em toda a sua vida. O que nenhum dos dois sabia era que, naquela mesma tarde, Cristina havia contratado um investigador particular para desenterrar tudo o que pudesse sobre o passado de Helena, especialmente sobre o misterioso pai de Mateus que nunca era mencionado. Os preparativos para a tradicional festa junina da cidade estavam a todo vapor. O evento, mais que uma simples comemoração cultural, representava um marco importante para os negócios locais e serviria como palco para o lançamento oficial da nova linha de produtos para gestantes e bebês. Helena trabalhava incansavelmente nos últimos ajustes, dividindo-se entre a maternidade e a carreira com a determinação que se tornara sua marca registrada. Foi durante uma dessas noites de trabalho estendido que ela encontrou a pasta antiga, organizando arquivos no escritório de Rafael, enquanto ele participava de uma videoconferência internacional. Helena deparou-se com documentos amarelados pelo tempo. Um contrato original datado de 20 anos atrás, com 2 nomes como fundadores da empresa, que eventualmente se tornaria o Império Mendonça, Rafael Mendonça e Antônio Vidal. O nome não lhe era desconhecido. Antônio Vidal era uma lenda nos círculos empresariais, o gênio que desapareceu, o visionário que nunca recebeu o crédito por suas criações. E agora, segurando aqueles papéis em suas mãos, Helena percebia que o império de Rafael fora construído sobre uma ideia roubada de seu antigo sócio. Encontrou algo interessante? A voz de Rafael a sobressaltou. Virando-se, Helena o encarou com novos olhos, não mais o benfeitor, o homem complexo por quem desenvolvera sentimentos cada vez mais difíceis de ignorar, mas um possível fraudador. Por que o nome de Antônio Vidal nunca é mencionado quando falam sobre a fundação da empresa, perguntou diretamente, decidida a não se deixar enganar novamente por um homem. Rafael não demonstrou surpresa. Em vez disso, seus ombros pareceram carregar um peso ainda maior que o habitual. Porque cometi o pior erro da minha vida há 20 anos, e venho tentando corrigi-lo desde então. Aproximou-se, sentando-se pesadamente na cadeira em frente à mesa onde ela estava. Antônio era meu mentor, meu sócio e meu amigo.
Eu era jovem, ambicioso e impaciente. Quando discordamos sobre o rumo da empresa, usei uma brecha contratual para removê-lo. A confissão tão direta e sem tentativas de justificação pegou Helena de surpresa. Por que está me contando isso? Porque venho procurando Antônio há anos para compensá-lo. Rafael abriu uma gaveta e retirou uma pasta muito mais grossa que a que Helena encontrara. Cada tentativa de contato, cada investigador contratado, cada pista seguida. Ele simplesmente desapareceu. Mudou de nome, de país, sumiu do mapa. Metade dos lucros da empresa está em uma conta separada, esperando pelo dia em que finalmente possa fazer as pazes. Helena absorveu aquela revelação em silêncio, seu mundo novamente virando de cabeça para baixo. Por que se importaria tanto em corrigir um erro antigo? Ninguém mais sabe disso. Eu sei. A simplicidade da resposta carregava o peso de décadas de arrependimento. E minha irmã sabia. Foi por isso que brigamos. Ela era amiga de Antônio e nunca me perdoou pelo que fiz. Passou anos sem falar comigo, até que finalmente decidiu tentar uma reconciliação. Sua voz falhou levemente. A carta chegou no dia do funeral dela. A revelação atingiu Helena como um raio, conectando finalmente os fragmentos de informação que havia coletado ao longo dos meses. A irmã falecida, o interesse por sua gravidez, a determinação em criar uma linha de produtos para mães e bebês. Sua irmã morreu no parto, sussurrou, não como pergunta, mas como compreensão súbita. Sofia e sua filha recém-nascida. Rafael confirmou, o olhar perdido em memórias dolorosas. Complicações que poderiam ter sido evitadas se ela não estivesse sozinha, se tivesse tido acesso a cuidados adequados, se eu tivesse estado presente quando ela precisou. Naquele momento, todas as peças se encaixaram, a razão pela qual ele parara para ajudar uma desconhecida sob a chuva. O quarto de bebê perfeitamente equipado. O interesse quase paternal por... Matheus Helena não era apenas uma funcionária talentosa, ou uma mulher por quem desenvolvera sentimentos. Era sua chance de redenção, de não falhar novamente como falhara com sua irmã. A véspera da festa junina trouxe uma surpresa que Helena jamais esperaria. Eduardo, o pai de Matheus, esperando-a na recepção da empresa com um buquê de flores e o sorriso charmoso que um dia a fizera acreditar em promessas vazias. Você está linda, foram suas primeiras palavras, os olhos avaliando sua transformação. Não mais a estudante de enfermagem em roupas simples, mas uma executiva em ascensão. E nosso filho? Quero conhecê-lo. Helena sentiu o estômago revirar, com a familiaridade falsa. A pretensão de direitos sobre uma criança que ele rejeitara antes mesmo de nascer. O que quer, Eduardo, de verdade? Uma segunda chance. Seu tom era ensaiado, cheio da emoção calculada que ela agora reconhecia. Cometi o pior erro da minha vida ao deixá-los, mas amadureci, percebi o que realmente importa. Helena estudou, o homem à sua frente, bonito, charmoso e tão transparente em suas intenções quanto uma vitrine. Interessante como seu amadurecimento coincide com minha ascensão profissional, observou secamente. Não seja injusta, vi seu nome no jornal, associado ao lançamento desses produtos. Percebi que poderia te encontrar aqui. Ele tentou tocar seu rosto, mas ela recuou. Matheus merece conhecer o pai, formar uma família de verdade. Algo na menção à família de verdade atingiu Helena em um ponto sensível. Apesar de toda sua desconfiança, havia uma verdade inegável. Matheus cresceria um dia e faria perguntas sobre seu pai. Que direito tinha ela de negar-lhe essa conexão? Por mais falha que fosse, pode conhecê-lo. Mas vamos com calma, sem promessas grandiosas nem expectativas irreais. O sorriso vitorioso de Eduardo confirmou suas suspeitas. Havia mais naquele retorno repentino do que simples arrependimento paternal. Nas semanas que se seguiram, Eduardo tornou-se presença constante. Visitas supervisionadas a Matheus, convites insistentes para jantares, aparições coincidentes em eventos da empresa. Para o mundo exterior, parecia o pai dedicado tentando reconquistar sua família. Rafael observava aquela aproximação com reserva mal disfarçada. Durante um dos eventos preparatórios para o lançamento,
Enquanto Eduardo encantava investidores com sua lábia fácil, o empresário se aproximou de Helena. "Confia nele?" perguntou sem preâmbulos. "Não." A resposta veio rápida, instintiva. "Mas Mateus tem direito a conhecer o pai, mesmo que seja apenas para formar suas próprias conclusões um dia." Rafael assentiu, respeitando sua decisão mesmo quando claramente discordava. "Apenas lembre-se que famílias vêm em muitas formas. Algumas são construídas pelo sangue, outras por escolhas diárias." A observação ficou ecoando na mente de Helena, enquanto observava Eduardo segurando Mateus para fotos, exibindo-o como um troféu recém-conquistado. A forma como Rafael se afastara, dando espaço para aquela reconciliação familiar, fez seu coração apertar de uma maneira que não estava preparada para analisar. O que nenhum deles percebeu foi o breve encontro entre Eduardo e Cristina, num canto isolado do salão. Uma troca rápida de palavras e um aperto de mãos que selava uma aliança baseada no interesse mútuo de separar Rafael e Helena, cada um por suas próprias razões. A revelação veio da maneira mais inesperada, na tradicional festa junina que tomava as ruas da cidade. O evento, glorioso em suas cores vibrantes e aromas de comidas típicas, servia como palco para o lançamento oficial da nova linha de produtos. Helena supervisionava os últimos detalhes do estande da empresa quando ouviu, vindo de um corredor, adjacente, a voz inconfundível de Eduardo ao telefone. "É claro que não tenho interesse na criança, pai, mas preciso estabelecer paternidade legal para termos acesso aos benefícios." Uma pausa. "Sim, ela está em posição de destaque na Mendonça Corporations agora. Se conseguirmos a guarda compartilhada, terei influência direta nos negócios. Além disso, a pensão será calculada com base no salário atual dela." O mundo de Helena parou. O buquê de flores decorativas que segurava escorregou de suas mãos, fazendo um ruído que alertou Eduardo para sua presença. Seus olhares se cruzaram. O dele, inicialmente em pânico, rapidamente se recompondo em um sorriso ensaiado. O dela, um misto de dor e fúria contida. "Helena, não é o que parece", começou ele, desligando rapidamente o telefone. "Era apenas uma conversa de negócios." "Sobre que tipo de negócio exatamente?" perguntou ela, a voz perigosamente calma. "Aquele em que usa nosso filho como moeda de troca?" "Você não entende. Meu pai está doente. Precisamos garantir o futuro da família. Você e Mateus fazem parte disso agora." Sua tentativa de explicação soava tão vazia quanto as promessas que fizera meses atrás. "Nunca mais se aproxime do meu filho." As palavras saíram como uma sentença definitiva. "E se tentar qualquer manobra legal, tenha certeza que todos saberão exatamente o tipo de pai que você é." Enquanto se afastava, as palavras de Eduardo a alcançaram. "Você não é ninguém, Helena. Acha mesmo que pode me impedir? Meu pai tem os melhores advogados da cidade. Sabe quem ele é?" Helena parou, virando-se lentamente. "Não, Eduardo. Quem é seu pai?" "Antônio Vidal." O nome foi pronunciado com o orgulho de quem espera reconhecimento imediato. O verdadeiro gênio por trás da Mendonça Corporations, antes de ser roubado por seu querido chefe. A revelação atingiu Helena como um raio, conectando-se instantaneamente à confissão de Rafael sobre seu antigo sócio. O mundo parecia conspirar para entrelaçar suas vidas de maneiras que jamais poderia ter imaginado. "Você sabia?" A pergunta de Helena ficou suspensa no ar do escritório de Rafael, carregada de acusação e confusão. Rafael levantou os olhos dos documentos que analisava, a expressão ilegível. "Soube há 3 dias quando a investigação sobre Eduardo Vidal foi concluída. E não me contou." Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Estava procurando o momento certo. Ele se levantou, contornando a mesa para ficar de frente para ela. "Helena, a conexão entre você e a família Vidal é complexa demais para ser reduzida à coincidência." "Está insinuando que planejei isso?" A indignação coloriu sua voz. "Que engravidei do filho do seu ex-sócio como parte de algum esquema elaborado?" "Claro que não." A firmeza em sua voz a surpreendeu. "Estou dizendo que o universo tem um senso de humor peculiar. O filho do homem que prejudiquei está agora tentando prejudicar a mulher que..." Ele parou abruptamente. "A mulher que o quê, Rafael?"
Helena desafiou, seu coração batendo acelerado. A mulher que mudou tudo. A confissão veio baixa, quase um sussurro. Não apenas a empresa ou a linha de produtos. Você mudou a forma como vejo o mundo, Helena. O momento de vulnerabilidade foi interrompido pela secretária, anunciando a chegada de visitantes importantes. Rafael recompôs sua postura profissional tão rapidamente que Helena quase duvidou da intimidade compartilhada segundos antes. Eduardo. É apenas o começo, alertou ele antes que ela saísse. Agora que Cristina sabe sobre a conexão com Antônio, usará isso contra nós de todas as formas possíveis. Contra a empresa, você quer dizer, corrigiu Helena, precisando manter alguma distância emocional. Contra tudo que construímos juntos, respondeu ele, os olhos transmitindo muito mais que suas palavras. Nas semanas que se seguiram, a tensão apenas aumentou. Como previsto, Eduardo iniciou um processo de reconhecimento de paternidade combinado com pedido de guarda compartilhada. Os tabloides tiveram um dia de campo com a história. O filho do empresário roubado, buscando justiça contra o império. Mendonça através da ex-namorada, que agora ocupava posição de destaque na empresa. Helena enfrentava não apenas a batalha legal, mas também o julgamento da comunidade tradicional onde vivia. Olhares desaprovadores a seguiam nas reuniões comunitárias semanais, onde decisões importantes eram tomadas coletivamente. Murmúrios sobre mães solteiras e mulheres ambiciosas pareciam ressurgir das décadas passadas para assombrá-la. Foi, durante uma dessas reuniões, quando um dos membros mais respeitados da comunidade questionou abertamente sua moral como mãe e profissional, que o inesperado aconteceu. Se a moralidade de Helena Alves está em questão, a voz imponente de Rafael soou ao fundo do salão. Então sugiro que reavaliemos o significado da palavra. Todos se viraram, surpresos com a presença do empresário conhecido por seu distanciamento. Dos assuntos comunitários. Esta mulher, continuou ele, aproximando-se de Helena, transformou perdas pessoais em fortaleza. Recusou-se a ser vítima quando tudo conspirava contra ela. Criou produtos que mudarão a vida de milhares de mães trabalhadoras. Sua voz, normalmente controlada, vibrava com emoção contida. Se isso não é exemplo moral para nossas crianças, então talvez o problema esteja na estreiteza de nossas definições, não nas escolhas dela. O silêncio que se seguiu foi rompido por um aplauso solitário, iniciado pela senhora mais idosa da comunidade, a matriarca, cujo julgamento todos respeitavam. Bem dito, Mendonça. Já era hora de alguém lembrar que virtude não é o que aparentamos, mas o que fazemos quando ninguém está olhando. Ela se aproximou, tomando as mãos de Helena entre as suas enrugadas. E, querida, qualquer um com olhos pode ver o valor em suas ações, não em rumores mal-intencionados. Aquela noite marcou uma virada no status de Helena na comunidade. Não por causa do endosso de Rafael, embora sua defesa apaixonada tenha surpreendido a todos, mas porque finalmente permitiu que as pessoas enxergassem além das aparências e julgamentos apressados. O que Helena não sabia era que naquela mesma noite, Rafael havia finalmente localizado Antônio Vidal. E que o encontro entre os antigos sócios, marcado para a semana seguinte, mudaria o destino de todos os envolvidos. O colapso de Rafael ocorreu durante a apresentação final da linha de produtos. No meio de seu discurso, as palavras começaram a falhar, a visão a embaçar. Helena, notando algo errado, conseguiu alcançá-lo antes que caísse. O diagnóstico médico foi claro: exaustão extrema combinada com pressão alta não tratada. Meses, talvez anos, negligenciando sinais que seu corpo enviava em favor do trabalho incessante. Imposição de repouso obrigatório por, no mínimo, 2 semanas. Quem cuidará da empresa? Foi sua primeira pergunta ao recuperar plenamente Ju. Consciência no hospital, com Helena ao seu lado. Já está sendo cuidada, respondeu ela com calma. Assinei os documentos como sua procuradora legal conforme o protocolo de contingência. Rafael a estudou com uma mistura de surpresa e admiração. Não sabia que estava familiarizada com esse protocolo. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim. Um sorriso leve suavizou a afirmação. Talvez seja a hora de perceber que não precisa carregar tudo sozinho,
Os dias de convalescença forçada trouxeram uma intimidade diferente entre eles. Trabalhando do quarto de hospital e depois da mansão de Rafael, Helena assumiu temporariamente o comando, enfrentando a resistência dos executivos mais antigos, com a mesma determinação que enfrentara todos os outros obstáculos em sua vida. Eles não aceitam ordens de uma mulher jovem, especialmente alguém que não pertence às tradicionais famílias locais. Desabafou ela durante uma tarde, revisando relatórios ao lado da cama de Rafael. Mas obedecem mesmo assim, observou ele, um brilho de orgulho nos olhos, porque reconhecem competência mesmo quando relutam em admitir. Foi durante esse período que Helena conheceu Eleonora Mendonça, mãe de Rafael, que retornou às pressas de sua vida no exterior ao saber do colapso do filho. Alta, elegante e de presença intimidadora, Eleonora inicialmente avaliou Helena com a frieza típica da aristocracia que representava. "Então você é a famosa Helena Alves", comentou ao encontrá-la no corredor da mansão, carregando planilhas e amostras. Rafael mencionou seu talento. A hesitação antes da palavra talento carregava anos de preconceito social disfarçado de polidez. "Senhora Mendonça, é um prazer conhecê-la. Seu filho está descansando agora, mas tenho certeza que ficará feliz em vê-la quando acordar." A resposta profissional de Helena, sem demonstrar intimidação ou ressentimento, pareceu pegar a matriarca de surpresa. Nos dias que se seguiram, Eleonora observava silenciosamente a interação entre Helena e seu filho, a forma como funcionavam em perfeita sincronia, completando frases um do outro e antecipando necessidades não verbalizadas. Testemunhou como Helena gerenciava crises corporativas, enquanto amamentava Mateus, como mantinha a dignidade diante dos ataques de Eduardo nos tribunais, como transformava o caos em ordem com eficiência impressionante. A mudança na atitude da matriarca veio após uma reunião particularmente tensa, conduzida por videoconferência do escritório da mansão. Helena havia acabado de enfrentar o conselho diretor que questionava sua autoridade para aprovar mudanças significativas na estratégia de marketing. "Senhores, respeito profundamente a experiência de cada um." Sua voz transmitia calma e firmeza. "Mas os números confirmam que nossa abordagem tradicional não ressoa com o público-alvo. A menos que alguém aqui tenha recentemente amamentado, trabalhando em tempo integral, sugiro que considerem a perspectiva que trago como valor adicional, não como ameaça aos métodos estabelecidos." Após encerrar a chamada vitoriosa, Helena encontrou Eleonora parada à porta, observando-a com uma expressão nova, não mais de julgamento, mas de reconhecimento. "Você me lembra de mim quando tinha sua idade", comentou a matriarca, entrando na sala com uma caixa antiga nas mãos. "Antes que o mundo me convencesse que uma mulher deveria escolher entre família e carreira." Aquela tarde marcou o início de uma improvável aliança. Eleonora abriu não apenas a caixa de fotografias antigas, mostrando uma versão jovem, de si mesma construindo o início do Império Mendonça ao lado do falecido marido, mas também compartilhou histórias que jamais contara ao filho. "Rafael acredita que sou apenas a esposa decorativa que abandonou a família pela vida social europeia", confidenciou ela. "Nunca soube que vendi minhas joias para financiar a primeira fábrica quando os bancos negaram empréstimos, ou que fui eu quem identificou o potencial de Antônio Vidal, trazendo-o para a empresa." A menção ao nome de Antônio fez Helena congelar. "A senhora o conheceu bem?" "Melhor que qualquer um." Um suspiro de arrependimento escapou. "Fui eu quem convenceu meu marido a afastá-lo quando percebi que Antônio e Sofia estavam apaixonados." A revelação atingiu Helena como um raio. "Sofia, a irmã de Rafael?" Eleonora assentiu, o peso dos anos e decisões erradas visível em seu semblante. "Acreditei estar protegendo minha filha de um homem que via como oportunista. Nunca imaginei que estava destruindo sua chance de felicidade." Lágrimas raramente derramadas brilhavam em seus olhos. "Quando Sofia finalmente decidiu me enfrentar e seguir seu coração, já era tarde demais. Antônio havia desaparecido, magoado demais com a traição profissional. Ela nunca me perdoou, nem Rafael, quando descobriu parte da história.
As peças do quebra-cabeças finalmente se encaixavam. A rivalidade entre Rafael e Antônio, a carta de Sofia, a conexão entre Helena e Eduardo, tudo parte de uma teia de decisões passadas que agora exigiam resolução. O que pretende fazer com essa informação? Perguntou Eleonora, enxugando discretamente as lágrimas. Helena respirou fundo, a determinação clareando seus pensamentos. Ajudar a curar feridas antigas para que novas chances possam florescer. O encontro entre Rafael e Antônio foi organizado na antiga casa da família Mendonça, um casarão histórico no centro da cidade, desocupado há anos, mas mantido imaculadamente preservado. Helena escolheu o local não apenas por sua neutralidade, mas pelo simbolismo que carregava. Antônio Vidal, agora um homem de cabelos grisalhos e porte ainda imponente, chegou pontualmente. Seus olhos, da mesma tonalidade que os do filho, carregavam décadas de mágoa cristalizada, mas também a curiosidade que o fizera aceitar o convite. Não esperava que enviasse uma intermediária, comentou ao ver Helena à sua espera no amplo salão. O Sr. Mendonça chegará em instantes, respondeu. Ela com calma. Achei importante contextualizar alguns pontos antes que conversem. A sobrancelha erguida de Antônio demonstrou interesse relutante. E que pontos seriam esses, senhorita Alves? Ou devo chamá-la de futura senhora Mendonça, como insinuam os jornais? Pode me chamar de mãe do seu neto, rebateu Helena sem hesitação, observando o choque instantâneo no rosto do homem. Sim, Sr. Vidal. Seu filho Eduardo é o pai biológico de Mateus. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. Antônio sentou-se pesadamente em uma das poltronas antigas. Eduardo nunca mencionou, murmurou, mais para si mesmo que para Helena, porque não esteve presente na vida de Mateus, até perceber que eu poderia ser útil a seus planos. A honestidade direta de Helena era como água limpa cortando décadas de mentiras e meias-verdades, assim como o senhor não esteve presente na vida da filha de Sofia Mendonça. O nome de Sofia provocou uma reação física visível em Antônio, como se tivesse sido atingido. Como sabe sobre Sofia? Sei mais do que imagina. Helena sentou-se à sua frente. Sei que vocês se amavam. Sei que foi afastado da empresa e da vida dela por manipulações da família. E sei que nunca soube que ela estava grávida quando desapareceu. A cor esvaiu-se do rosto de Antônio. Sofia teve um filho? Uma filha, que faleceu junto com ela em complicações do parto. Helena sentiu o peso da responsabilidade ao revelar essa verdade dolorosa, mas necessária. Rafael também descobriu, tarde demais. A carta de reconciliação de Sofia chegou no dia do funeral. Antônio cobriu o rosto com as mãos. Décadas de raiva dando lugar ao puro luto pela vida que poderia ter tido, pela família que nunca conheceu. Foi nesse momento que Rafael entrou silenciosamente no salão. Vendo seu antigo mentor naquele estado de vulnerabilidade, hesitou. O discurso ensaiado dissolvendo-se diante da humanidade crua da cena. Antônio, chamou suavemente, aproximando-se como quem se aproxima de um sonho frágil que pode se dissipar a qualquer toque brusco. Os dois homens se estudaram em silêncio, o jovem ambicioso e o mentor traído agora, transformados pelo tempo e pelas perdas compartilhadas. Tentei odiá-lo por 20 anos, confessou Antônio finalmente. Era mais fácil que enfrentar a possibilidade de que Sofia realmente tivesse me rejeitado. E eu busquei seu perdão por anos, sem saber que deveria pedir muito mais que isso, respondeu Rafael, a voz embargada pela emoção contida. Helena observou o momento com a clareza de quem finalmente entende seu papel em uma história maior que sua própria vida. Aqueles homens, ambos fundamentais na existência de Mateus por caminhos distintos, estavam iniciando uma jornada de cura que afetaria gerações. Discretamente, retirou-se do salão, deixando-os a sós para a conversa que precisavam ter, sem intermediários. No jardim da antiga mansão, contemplando as roseiras que, mesmo após anos de abandono, insistiam em florescer, sentiu uma estranha paz. Seu telefone vibrou com uma notificação. A decisão judicial sobre a guarda de Mateus havia saído. Com o coração acelerado, abriu o documento. A guarda permaneceria exclusivamente com ela.
As evidências das verdadeiras intenções de Eduardo, apresentadas por gravações feitas durante a festa junina, haviam sido determinantes. Uma vitória, sem dúvida. Mas enquanto observava as rosas lutando para florescer entre ervas daninhas, Helena percebeu que a verdadeira vitória estava em outro lugar, na capacidade de transformar ciclos de abandono e mágoa em possibilidades de recomeço. Você parece em paz. A voz de Rafael a alcançou, fazendo-a virar-se. A juíza concedeu a guarda exclusiva, respondeu, mostrando o celular. Rafael assentiu, sem surpresa. Justiça ocasionalmente prevalece. Aproximou-se, parando ao seu lado para contemplar o jardim. Antônio e eu temos muito a reconstruir, mas demos o primeiro passo. Ele quer conhecer Mateus como avô, sem interferência de Eduardo. Ficarei feliz em apresentá-los, respondeu Helena sinceramente. O silêncio que se estabeleceu entre eles era confortável, carregado de possibilidades não verbalizadas. Recebi uma proposta de trabalho. Helena quebrou o silêncio finalmente. Uma empresa internacional quer que lidere sua divisão de produtos para famílias, no Canadá, com todas as condições que sempre sonhei para criar Mateus. Rafael absorveu a informação sem demonstrar reação imediata, apenas um leve enrijecimento da postura. Seria uma grande oportunidade para você, comentou finalmente a voz controlada. Seria, concordou Helena, virando-se para encará-lo diretamente. Estabilidade, segurança, um novo começo longe de todas as complicações daqui. Então, quando parte? A pergunta veio com falsa casualidade. Helena sorriu, reconhecendo o medo mal disfarçado em seus olhos. Essa é a questão, não é? Passei tanto tempo buscando segurança que quase esqueci como é arriscar-se por algo que realmente importa. E o que realmente importa, Helena? A vulnerabilidade em sua voz era nova, crua, genuína. Construir algo que dure. Não apenas produtos ou empresas, mas conexões. Sua mão encontrou a dele, hesitante. Família não é apenas a que nascemos, mas a que escolhemos construir. 1 ano se passou desde aquela conversa no jardim abandonado. A antiga mansão Mendonça, completamente restaurada, agora abrigava a sede da recém-criada Fundação Novos Começos, uma iniciativa dedicada a apoiar mães solo e famílias em situação de vulnerabilidade. A tradicional celebração de colheita da região estava em pleno andamento, transformando a propriedade em um festival de cores, aromas e música. Crianças corriam pelo jardim, agora exuberante, entre barracas de artesanato local e apresentações culturais. Helena observava tudo da varanda. Mateus, agora com quase 2 anos explorando o mundo, com a curiosidade insaciável que o caracterizava. Seu olhar vagou para o grande carvalho, onde Rafael organizava uma apresentação surpresa, algo relacionado ao primeiro aniversário da fundação, que coincidentemente também marcava 1 ano do lançamento bem-sucedido da linha de produtos para gestantes e bebês. Antônio Vidal, agora diretor executivo da fundação, aproximou-se com seu andar característico. Ele está nervoso, comentou com um sorriso cúmplice. Nunca vi Rafael Mendonça nervoso antes de você entrar em nossas vidas. Helena sorriu, observando o homem que transformara completamente sua existência. Ele aprendeu a ser vulnerável. Todos nós aprendemos. Sofia estaria orgulhosa, comentou Antônio. A menção à mulher que ambos amaram de formas diferentes, não mais trazendo dor, mas uma nostalgia afetuosa. Do irmão, da fundação, de você e de você, que finalmente perdoou a si mesmo, completou Helena, tocando levemente o braço do homem que se tornara uma presença constante na vida de Mateus, cumprindo o papel de avô com dedicação que compensava décadas de ausência forçada. A multidão começou a se reunir em torno do carvalho, onde Rafael agora subira em um pequeno palanque improvisado. Helena pegou Mateus no colo e aproximou-se, curiosa sobre o anúncio que estava prestes a acontecer. Há exatamente 1 ano, começou Rafael, sua voz alcançando todos os presentes. Inauguramos esta fundação com uma promessa: transformar histórias de abandono em novas chances. Seus olhos encontraram os de Helena entre a multidão. O que
Não contamos publicamente. Foi como essa ideia nasceu. Não em reuniões corporativas ou planejamentos estratégicos, mas na chuva, quando uma mulher extraordinária tropeçou em meu caminho, literalmente. Um murmúrio de risos percorreu a audiência, enquanto Helena sentia o rosto corar. Hoje estamos celebrando não apenas o sucesso de uma fundação ou de uma linha de produtos, mas a prova de que famílias vêm em muitas formas. Que segundas chances são possíveis, que ciclos podem ser quebrados. Rafael fez um gesto, e Eleonora Mendonça se aproximou, trazendo consigo uma pasta antiga. Helena reconheceu imediatamente os documentos históricos da mansão. Esta propriedade tem uma história que poucos conhecem, continuou Rafael. Construída há quase um século pela família Oliveira, foi vendida aos Mendonça em circunstâncias misteriosas durante a grande crise econômica. Helena sentiu o coração acelerar. Oliveira, seu sobrenome materno, o nome da família que sua avó sempre mencionava com uma mistura de orgulho e tristeza. Helena, chamou Rafael, estendendo a mão para que ela se juntasse a ele no palanque. Esta casa pertenceu à sua família. O destino não apenas nos uniu, ele literalmente a trouxe de volta para suas raízes. Atordoada, Helena subiu ao palanque com Mateus nos braços, recebendo de Eleonora os documentos que comprovavam a incrível coincidência, ou destino, como muitos na comunidade tradicional preferiam chamar. A casa agora retorna oficialmente à família Oliveira, anunciou Rafael entregando-lhe uma escritura. Não como caridade ou presente, mas como reconhecimento do que sempre deveria ter sido seu. A multidão aplaudiu entusiasticamente, mas Helena mal conseguia processar o que estava acontecendo. Rafael, isso é justo, completou ele, tomando suas mãos nas dele, Mateus confortavelmente acomodado entre eles. Mas há mais um anúncio que gostaria de fazer hoje. O silêncio expectante caiu sobre a multidão quando Rafael se ajoelhou diante dela, não com um anel ou joia extravagante, mas com uma simples chave antiga. Esta é a chave do quarto principal desta casa, o quarto onde gerações de casais Oliveira começaram suas famílias, sonharam seus futuros, construíram suas histórias. Sua voz, normalmente firme, tremeu levemente. Helena Alves Oliveira, você me daria a honra de construir nossa história juntos? Não apenas como sócios ou colegas, mas como família, a família que escolhemos ser um para o outro. As lágrimas que Helena tentou conter escaparam livremente. Um ano atrás, sob aquela mesma árvore, havia escolhido o risco em vez da segurança, o amor em vez do medo. Havia recusado a oferta internacional para permanecer e construir algo significativo ao lado do homem que aprendera a amar, não por gratidão ou conveniência, mas pelo que descobriram juntos. Sim, respondeu simplesmente, a única palavra necessária enquanto a multidão explodia em aplausos. Mateus, alheio à importância do momento, agarrou a chave brilhante com suas mãozinhas rechonchudas, provocando risos emocionados dos presentes. Mas, tarde, quando a celebração continuava sob as estrelas, Helena e Rafael encontraram um momento de privacidade no antigo escritório da mansão. Através da janela podiam ver Antônio brincando com Mateus, Eleonora conversando animadamente com líderes comunitários sobre novos projetos, e o mundo que haviam criado juntos florescendo sob o céu estrelado. É engraçado, refletiu Helena, aconchegando-se nos braços dele. Sempre lutei tanto para fazer tudo sozinha para não precisar de ninguém, e eu sempre acreditei que vulnerabilidade era fraqueza, complementou Rafael, beijando suavemente sua têmpora. Que revelar sentimentos comprometeria minha capacidade de liderar. Estávamos tão errados, sussurrou ela, observando as pessoas que agora formavam sua improvável, imperfeita e absolutamente essencial família. Gloriosamente errados, concordou ele. E descobrir isso juntos foi o maior acerto de nossas vidas. Do lado de fora, sob o carvalho centenário que testemunhara gerações de histórias entrelaçadas, Mateus deu seus primeiros passos independentes, cambaleando da proteção dos braços de Antônio para o abraço acolhedor de Eleonora. Um pequeno símbolo do que todos haviam aprendido, que os passos mais importantes da vida são aqueles que damos em direção aos outros
confiando que seremos amparados na queda. A chuva começou suavemente, uma garoa gentil que fez os convidados correrem para as tendas preparadas. Helena e Rafael permaneceram à janela, observando as gotas criarem padrões nas vidraças antigas. Um lembrete silencioso de como tudo começara, sob uma tempestade que parecia o fim do mundo, mas que revelou-se apenas o início de algo muito maior que ambos poderiam ter imaginado. Às vezes o universo nos despoja de tudo o que conhecemos para nos preparar para aquilo que nunca imaginamos merecer, murmurou Helena, repetindo as palavras de sua avó, que agora finalmente faziam sentido. Completo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar de onde está nos ouvindo e se inscrever no canal. E não perca a próxima história.